A todos que nos acompanham nesta hora, eu quero saudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é para nós uma grande alegria e satisfação poder chegar até você pregando e anunciando a poderosa palavra do Senhor. A princípio, desde já, quero agradecer a você então pela sua participação, pela sua audiência. E neste momento eu desejo meditar com você aqui na palavra, nas Sagradas Escrituras. E o meu texto está em Lucas, capítulo de número 24, do verso 46 em diante. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo o relato do evangelista e apóstolo Lucas, capítulo 24, do verso 46 em diante. Então, as Sagradas Escrituras dizem assim, diz assim para nós: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E ainda o verso 48, e destas coisas sois vós testemunhas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amado telespectador, internauta, as Sagradas Escrituras, através do relato do evangelista Lucas, nos dá conta de que o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele deixou ordenanças e mandamentos para os seus discípulos e para a sua igreja, consequentemente, para a sua igreja. Então, ele diz assim no verso 46, e disse-lhes, assim está escrito. É muito interessante em nós notarmos que Jesus não disse assim estava escrito, mas ele diz assim está escrito. Por que Jesus ele usa aqui no presente, está escrito? Porque a palavra de Deus, ela é sempre válida, ela nunca está no passado, ela sempre está no presente. Aquilo que o Senhor Jesus fala, aquilo que Deus deixou para nós, é válido em todos os momentos, em todas as eras, em todas e quaisquer circunstâncias da humanidade. Então, está escrito. Jesus não disse aquilo que estava escrito, mas ele disse aquilo que está escrito. Olha que interessante isso. Então, está escrito. Assim está escrito. Veja, é de total importância que nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, nos mantenhamos no que está escrito. Não podemos sair daquilo que está escrito. Nós sabemos que a igreja, ela tem se desviado no passar, na história da igreja, no passar das eras, esta tem se desviado do que está escrito na palavra de Deus. Mas Jesus, sendo ele a própria palavra, ele também testemunhou da mesma. Veja que ele disse, estás escrito. Tudo tem que estar escrito na palavra de Deus. Se não estiver na palavra, não é válido para a igreja, não tem valor para a igreja. Durante a Idade Média, a Igreja Romana introduziu a soberania do papado e dos clérigos, dos bispos, tirando o poder da palavra de Deus, reduzindo o poder da palavra de Deus. Então, Deus enviou Martinho Lutero e os reformadores para trazer de volta este conceito.
que é de total importância: ficar com aquilo que está escrito. A igreja caminha vitoriosamente quando mantém-se na palavra de Deus. Mas, no entanto, a igreja se desviou da palavra. Desde o segundo século, no início do segundo século, já logo após a morte do último discípulo e apóstolo que foi João, a igreja já começou a mudar, a sair da palavra, a deixar aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e pelos profetas, aquilo que está escrito na palavra, e começaram a introduzir os teólogos, os bispos, os sacerdotes, os monges, não é? Aqueles que são considerados os pais da igreja. Então eles começaram a introduzir doutrinas, fábulas, heresias, e a igreja foi absolvendo essas coisas, a igreja foi puxando isso e tendo-as como verdade, sendo que a única verdade estabelecida por Deus é a que está escrita na palavra. Então, meus amados e queridos que me acompanham, Jesus, ele manteve-se naquilo que está escrito, e disse-lhes: assim está escrito. Não estava como se tivesse no passado, como se isso ficou no passado. Não, a Bíblia, ela se renova, ela é nova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é atualizada todos os dias, ela é atual. Para todas as eras, para todos os tempos, a palavra de Deus se mantém atual. Muitos dizem que não, que a Bíblia é passado, que aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus ficou no passado, conta de histórias, mas não é assim, amados. Tudo que está aqui colocado é para nós, é atual, é moderno, é contemporâneo, é para nossos dias, é válido. A igreja, na busca incessante de atualizar-se, foi deixando a palavra de Deus, foi saindo do prumo, do norte da palavra. Mas, como eu disse, chegado o século XVI, Deus levanta um movimento chamado Reforma Protestante, e estes dão início, começam a buscar trazer a igreja de volta para a palavra, para as Escrituras. Mas ainda, entrando no século XX, a igreja ainda estava com pontos desamarrados, haviam pontos soltos. A igreja ainda não havia encontrado totalmente o seu rumo, o seu prumo. Então, em cumprimento o que está escrito em Malaquias 4, versos 5 e 6, em Mateus capítulo 17, verso 11, Deus enviou para o nosso tempo o profeta Elias. Cumprimento das sagradas escrituras, está escrito: Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora sim, chegou o momento da completa restauração. O momento em que toda a palavra é restaurada. Não só pontos específicos, como foi nos dias dos reformadores, mas agora toda a palavra está restaurada, não é? Então, Elias veio, no poder de Deus, nos completando, nos mostrando aquilo que os reformadores haviam deixado em aberto. As lacunas que estavam abertas agora foram preenchidas. Através da mensagem do sétimo anjo, Deus preencheu essas lacunas e tudo foi devolvido ao seu devido lugar. A igreja foi restaurada, as pedras de edificação apostólica foram colocadas em seus lugares. Tudo isso
com o propósito maior, que nós iremos chegar nele aqui. Mas, veja, está escrito. Por que nós não batizamos, realizamos batismos nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Pelo simples fato de isso não está escrito na palavra. Não há nenhum exemplo na Bíblia de alguém que tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, você diz mais em Mateus 28, 19, o Senhor Jesus, ele deu uma ordenança: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os todas as coisas e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A questão é que Jesus ordenou para que fossem batizados em nome. Ele não disse nos nomes, porque não são Pai, Filho e Espírito Santo, não são nomes, são títulos, são ofícios, são atribuições da pessoa de Deus. Um exemplo que eu posso dar para você: eu sou pastor, também sou filho e sou pai. Essas são minhas atribuições, mas eu não sou 3 pessoas, eu sou uma pessoa só que reúne em mim 3 atribuições de pai, pastor e filho. Assim é Deus, ele tem suas atribuições, ele é pai, ele também é filho e ele também é o Espírito Santo, mas ele não são 3 pessoas, ele não é 3 pessoas, ele é uma pessoa só que reúne em si 3 atribuições, não 3, é importante eu frisar isso para você, não é que ele tem 3 personalidades, isso é perigoso, porque existem aqueles que dizem que Deus é dotado, ele é um só, mas tem 3 personalidades, o que faria de Deus um ser, no mínimo, com problemas mentais, porque uma pessoa que tem 2 personalidades, que é bipolar ou tripolar, ele é uma pessoa que tem sérios problemas mentais, e Deus não é assim, ele é um ser só, com uma só natureza, com uma só personalidade, mas reúne em si 3 atribuições, ofícios: Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo para habitar em nossos corações. Está escrito. Por que nós não servimos ceia com bolacha, ou então com rosca de padaria, ou ainda com coxinha, não é? Risole de frango, como eu já vi alguns ministros servindo Santa Ceia com coxinhas empadas e quibes? Isso é um traje. Por que não fazemos isso? Porque não há nenhuma recomendação na palavra de Deus. A Bíblia nos recomenda servir a Santa Ceia com pão asmo e vinho. Também não é fanta uva, muito menos suco de uva. A Bíblia diz vinho. Então, se a Bíblia nos fala, nos dá uma ordem, uma diretriz, o que temos que fazer enquanto igreja, enquanto servos de Deus? Temos que obedecer à palavra, temos que nos submeter àquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. É importante que você que me acompanha tenha esse entendimento. Eu sei que você provavelmente foi ensinado a pensar diferente. Eu sei que talvez você foi ensinado a obedecer à denominação em que você pertence, ou ainda o seu pastor, ou ainda o seu bispo, ou o seu padre. Mas, querido e amado amigo que me acompanha nessa transmissão, o nosso dever, enquanto filhos de Deus, é obedecer à palavra de Deus, porque Ele é a voz maior, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, nosso Criador, é Ele, a Ele nós devemos toda obediência, e mais a ninguém. Não estou com isso dizendo que devemos desrespeitar as pessoas, nada disso, mas
No tocante à doutrina, no tocante às coisas de Deus, nós temos um único padrão, e este é a palavra de Deus. Tem que estar na Bíblia. Por que nossas igrejas não estão cheias de imagens, de fotografias, de aparatos místicos? Por quê? Porque não existe recomendações na palavra de Deus. A Bíblia não denota nada disso. A Bíblia não nos ordena fazer imagens de escultura, nada disso, nem semelhança alguma de nada. Não fazemos, porque não existe recomendação na palavra. Então, o que fazemos? Obedecemos aquilo que está na palavra. Veja que o Senhor Jesus, falando de si, Ele diz: está escrito. E disse-lhes: está escrito. Como isso é importante, como isso é maravilhoso. Por que nós não, outro exemplo que posso dar para você, por que nós não consagramos e recomendamos mulheres ao ministério? Não existe nada como tal coisa como mulher pregadora, mulheres pastoras, diaconisas, mulheres em eminência sobre o púlpito, ensinando congregações, bispas e tantos outros cargos, missionárias, porque não existe nenhuma recomendação bíblica. Você não pode mostrar para mim nesta Bíblia alguma vez que o Senhor Jesus ou algum dos apóstolos e profetas tenham recomendado mulheres ao ministério. Você não pode fazer isso. Agora, cabe a nós nos submetermos à palavra de Deus. Ou então, não somos cristãos, somos outra coisa, mas não cristãos. Cristãos são aqueles que seguem os ensinos da palavra, aqueles que seguem a Bíblia. Estes são reconhecidos por Deus, não por denominações, mas por Deus, como cristãos. Por que não somos uma denominação? Posso citar isso também para você. Porque a palavra de Deus não recomenda denominacionar igreja, criar sistemas organizados. A Bíblia não recomenda isso. Nós sabemos que a primeira organização religiosa foi a Igreja Romana, e todas as demais organizações são oriundas desta organização maior, chamada a Igreja Católica Romana. Mas a Bíblia não recomenda tal coisa. Cada igreja tem de ser uma igreja independente, tem que ser uma igreja que tenha vida própria, que tenha identidade. Uma igreja local não pode estar sujeita a outra igreja, a uma igreja maior, a uma igreja sede. Isso não existe na palavra de Deus. Cada igreja é um organismo independente e precisa ter vida própria. Não pode ficar sujeita a uma organização, a uma igreja sede, a uma igreja maior, a uma liderança maior. Não pode. Cada igreja tem que ter sua vida, sua própria identidade. Veja que o apóstolo Paulo e o apóstolo João, quando escrevem às igrejas, eles as tratam como independentes. Eles nunca subjugam uma igreja a outra igreja. Olha, a igreja de Filipos está subjugada à igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia está subjugada aos critérios, às normas da igreja de Filipos, ou a igreja de Sardes, ou de Filadélfia, ou de qualquer outra igreja, ou a igreja romana. Nada disso. Isso aconteceu depois que os discípulos de Jesus morreram. Os apóstolos foram, então a igreja começou a criar células e a criarem núcleos Teve um tempo que a igreja tinha 2 núcleos, a igreja ocidental e a igreja católica oriental.
Em Alexandria era a capital da igreja oriental e em Roma a igreja ocidental. E ficavam aquela disputa, nós é que temos o poder, nós é que somos a igreja sede, nós é que somos a igreja que manda em todas, tudo tem que sair daqui, é aqui que nós damos as ordens. Oh amigos, isso veio do inferno, isso não pode ser aceito pela igreja de Deus. Cada igreja tem que ter vida própria, cada igreja tem que ter o seu pastor local, cada igreja tem que ter a sua identidade própria. Não pode ser uma coisa subjugada à outra, mas as denominações estão aí subjugando. Você sabe que tem igrejas que usam cartilhas e elas distribuem essas cartilhas e todas as suas filiais são obrigadas a seguirem exatamente aquelas cartilhas. Isso engessa o Espírito Santo, isso faz com que o Espírito Santo fique travado, não possa agir na igreja. A igreja tem que ser um organismo vivo, onde o Espírito Santo trabalha, onde o Espírito Santo age. Por que não fazemos denominações? Porque não há recomendação na palavra de Deus. Não existe nenhuma recomendação bíblica para tal coisa. Em seguida, o texto bíblico nos diz assim: e assim convinha que o Cristo padecesse. Quem é o Cristo ungido? O Messias. A morte vicária do Senhor Jesus, o seu sofrimento, a sua dor, tudo que ele passou já estava prometido na palavra. E se há uma promessa na palavra, haverá um cumprimento. Se há uma promessa, então há um cumprimento. Deus não falha em suas promessas. Aquilo que Deus falou, Ele sustenta, Ele cumpre com tudo que Ele fala. Minhas palavras falham, suas palavras falham, mas as palavras de Deus, a palavra de Deus, esta é infalível, imutável, diga-se de passagem. Deus não muda o seu parecer. Nós muitas vezes mudamos, estamos em constante, como diz aí fora, evolução. Mudamos de mentalidade, mudamos de critérios, mudamos. Mas Deus não, Ele não muda. Ele é constante, Ele é perene, Ele, irmãos, Ele é imutável. Este é um atributo do nosso Deus, a sua imutabilidade. Então convinha, era necessário, era preciso. Por que era preciso? Você pergunta. Era preciso porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, perdão de pecados. Então, para que houvesse remissão de pecados, foi necessário que Deus, Jeová, Elohim, El Shaddai, Adonai, se manifestasse em carne, se fizesse homem. Este Adonai, Elohim, Ele mesmo se fez homem, se tornou homem. Isso você pode conferir no que está escrito lá na primeira ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. É grande, é profundo. Poucos são aqueles que compreendem isso. A maioria não entende tal coisa. Não, Deus, o Elohim, o Jeová, se fez homem. Sim, Jesus é a materialização de Deus, da palavra de Deus. Jesus é Deus feito homem. Ele não é um Deus entre três, mas Ele é o único Deus. Ele é Deus por completo. Ele não é Deus pela metade. Ele é Deus, o grande El Shaddai,
o grande Elohim. Prova disso está quando ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Antes que houvesse qualquer coisa, eu sou. Ele é. Veja que está no presente, mais uma vez o verbo está no presente, não no passado. Eu fui, eu sou. Está escrito, está vendo? Seguindo aqui no texto, diz: e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Louvado seja Deus, louvado seja o seu nome. Ele ressuscitou, provando que ele venceu a morte. Ele está vivo, querido. Oh, amado, Jesus está vivo. Há um túmulo vazio que testifica que nosso Deus, Jesus Cristo, está vivo e reina e tem todo o poder. Ele disse: eis que todo o poder me foi dado, tanto no céu quanto sobre a terra. Ele é possuidor de toda a glória, de todo o poder. E no livro de Apocalipse está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e venceu a morte. Venceu a morte. A morte é o salário do pecado. Jesus venceu isso. Jesus pagou esse preço altíssimo que eu e você não tínhamos conta, dávamos conta de pagar. Estava fora do nosso alcance. Não tínhamos condição alguma de reaver a nossa liberdade, mas Ele, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem para padecer e morrer na cruz e derramar seu sangue. Como espírito, Ele não podia derramar sangue, mas como homem, Ele tinha sangue para ser derramado, vertido sangue no Calvário, e este sangue maravilhoso e glorioso nos redimiu, pagou o preço, e hoje temos liberdade. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, Ele está vivo. E em seu nome se pregasse o arrependimento. A obra de redenção, toda ela é anunciada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o mérito do trabalho. O mérito é de Jesus. Por isso, tudo que no tocante à salvação, à obra de redenção, tudo que diz respeito, leva o nome de Jesus. Ele é o detentor, Ele foi o único que fez a obra. Quem mais fez a obra? Eu digo para você, quem mais é participante desta obra? Quem? Jesus, só Ele, sozinho. Por que então vemos homens querendo também participar, receber mérito e glória daquilo que não fizeram, amigos? Por que vamos receber mérito e glória daquilo que nós não fizemos nada? Ele sozinho fez a obra de redenção. Ele sozinho morreu na cruz. Ele sozinho ressuscitou. Ele sozinho resgatou a mim e a você do jugo do pecado. Ele sozinho concedeu a mim e a ti vida eterna. Ele sozinho realizou toda a obra da redenção. Ninguém mais com Ele participou disso. Ninguém pode receber o mérito a não ser Jesus. Ele sozinho tomou sobre si os nossos pecados. Ele sozinho tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Porque vamos ter o mérito? Porque vamos dizer que nós temos mérito quando as pessoas recebem oração e são curadas em nome de Jesus? Sendo que Ele sozinho fez a obra. Fazer isso é usurpar da glória de Deus.
Tomar o mérito para si é usurpar da glória de Deus. E o homem não pode fazer isso. O homem tem que deixar a glória com quem lhe é devido. E a glória pertence a Jesus. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o mérito. Toda a glória é para Jesus Cristo. Quando um homem ou uma mulher se arrepende dos seus pecados e vem ao altar e clama por justificação, e clama pelo auxílio de Deus, e entrega a sua vida a Jesus Cristo, não somos nós, pregadores do Evangelho, que temos o mérito de tê-los ali no altar e dizermos: eu sou responsável. Não fomos responsáveis. Nós aconselhamos as pessoas. A pregação é um aconselhamento, é uma direção, é um caminho que apontamos, mas o mérito é somente de Jesus Cristo, porque só o Espírito Santo de Deus compunge o coração do homem e o faz ter o sentimento de arrependimento. O homem por si só nada pode fazer. Nossas palavras são inúteis, mas o Espírito Santo pode mover. O Espírito Santo pode mexer no coração. O Espírito Santo pode atuar. O Espírito Santo pode transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mérito é de Jesus. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Por isso que nós não fazemos propagandas, e nem devemos fazer propagandas de nós mesmos. O grande pregador, o grande líder, o grande fulano evangelista, o grande missionário, o grande profeta, o grande apóstolo. Não existe o grande. O único grande é Jesus Cristo. Ele sim é grande. Nós não somos grandes. O maior profeta nascido de mulher, quem disse isso foi Jesus. Ele disse que eu diminua e que ele cresça, pois não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Oh, quem dera que cada pregador do Evangelho tivesse esse posicionamento, de não tomar a glória de Deus, de não querer usurpar da glória de Deus, mas dar a Ele aquilo que lhe é devido. E em todas as nações, começando por Jerusalém, o Evangelho é para todos. O Evangelho não é só para alguns. A salvação e a remissão dos pecados não é só para alguns, para algum grupo específico, para uma igreja específica, para todos. Veja que a palavra de Deus diz que é todas as nações, não uma só nação ou uma só igreja local, mas todos aqueles que querem abraçar a Jesus Cristo e querem receber salvação, está à disposição de todos. Não somente de judeus, ou de gregos, ou de gentios, mas de todos. Todos. Será que você entende isso, querido irmão? Querido amigo, será que você compreende isso? Que o vizinho, o seu vizinho, que você talvez despreza e não tem nenhum sentimento por ele, o Evangelho é para ele também. Quem sabe esta pessoa que você despreza e não tem nenhum sentimento, o Evangelho é para ele, é para ela. A remissão dos pecados é para este também, é para todos. Jesus, graças a Deus. Eu paro aqui, abro um grande parêntese para dar glória a Deus e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não tem predileções, não acha uma igreja superior a outra, um povo superior a outro, uma pessoa superior a outra. Todos somos, queira você ou não, todos somos iguais diante de Deus. Que maravilha! Quando eu recordo do nosso profeta, irmão Brana,
quando alguns vinham para ele para fazer figa, para despertar nele ciúme ou algum sentimento ruim com relação a outros pregadores. Então eles chegavam e diziam: ó, irmão Brana, a reunião de fulano deu tantas mil pessoas. Ó, irmão Brana, a reunião de ciclano, de Oral Roberts, teve tantas mil pessoas. Ó, irmão Brana, a reunião de Billy Graham teve tantas mil pessoas. Para deixar o irmão Brana triste e desanimado. Mas o irmão Brana dizia: que diferença faz se é uma pessoa só, se eu prego para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas? Que diferença faz isso para Deus? Não faz diferença nenhuma. Isso só enche o ego do homem. A única coisa que serve isso é encher o ego do homem que se acha grande. Olha, eu sou grande. Se não fosse eu, ou então como aquele pregador norte-americano teve a infelicidade de dizer, a grande infelicidade de dizer: Deus precisa de mim para realizar a sua obra. Naquele dia ele estava destruído. Oh, amigos, Deus não conta, Deus não fica olhando para isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com isso não estamos dizendo que não devemos de anunciar o Evangelho, de propagar o Evangelho da salvação, mas todo mérito, toda glória e toda honra pertence a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Todas as nações, começando por Jerusalém. Para concluir a minha mensagem, devo lhe dizer o seguinte: o Evangelho nasceu em Jerusalém. Você sabe o que é isso? Eu estou dizendo para você que o Evangelho não veio de Roma. O Evangelho não nasce em Roma. A igreja não nasceu em Roma. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja não nasceu nos Estados Unidos. A igreja não nasceu no Brasil. A igreja não nasceu na África. A igreja nasceu em Jerusalém. Ali houve o nascedouro. Ali foi o momento do nascimento da igreja. Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade do grande Deus. Aleluias. Não foi em Roma. Então por que temos que nos submeter à igreja de Roma? Por que temos que nos submeter à igreja da Suíça, à igreja da Alemanha, à igreja do Japão, à igreja dos Estados Unidos? Por quê? A igreja nasceu em Jerusalém. Foi lá que ela nasceu. Então, nasceu e ali estavam os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo. Os 12 estavam ali reunidos. Maria, mãe de Jesus, estava ali. E o que aconteceu? Verso 48: e destas coisas sois vós testemunhas. Do que fala o testemunho? Sabe do que? Do batismo com o Espírito Santo. O testemunho, ele vem depois do batismo com o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde nasceu a igreja, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, testemunha, é aquela pessoa, aquele indivíduo que é batizado com o Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não é uma testemunha de Jesus Cristo. A igreja que não tem o Espírito Santo não é testemunha de Jesus Cristo.
O pastor que não tem o batismo com o Espírito Santo não é testemunha de Jesus Cristo. O profeta que não tem o Espírito Santo não é testemunha de Jesus Cristo. O apóstolo que não tem o Espírito Santo não é testemunha de Jesus Cristo. O bispo, o sacerdote, o evangelista, o mestre que não tem o Espírito Santo não é testemunha de Jesus Cristo. Para sermos testemunhas, temos que ter o Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo. E aqui é onde eu quero concluir dizendo, lembra que eu disse que o trabalho maior aconteceria através do ministério do Elias prometido para esse tempo? Qual é esse trabalho maior? O trabalho do derramamento do Espírito Santo. A igreja não nasceu em Jerusalém com o derramamento do Espírito Santo. Agora a igreja, ela volta ao batismo com o Espírito Santo. Ela termina a sua obra no derramar do Espírito Santo. Com o derramamento do Espírito Santo. Olha, amigos, a maior preocupação da igreja deve de ser em ter o Espírito Santo. Não adianta nós ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma. Quantas e quantas igrejas estão preocupadas em ganhar multidões, em fazer grandes obras para Deus, mas não estão preocupadas nem um pouco com o batismo com o Espírito Santo. Quantas estão preocupadas em ir para a África, em ir para a China, em ir para outras nações, mas a preocupação principal deve de ser o batismo com o Espírito Santo. Não adianta nós fazermos uma obra para Deus sem tê-lo, sem possuí-lo. Como que vamos fazer uma obra para Deus sem termos Deus? Então, se você almeja e queima em seu coração o evangelismo, maravilha, faça isso, mas não te esqueças do batismo com o Espírito Santo. Não deixes de lado, como segundo plano, o novo nascimento. O novo nascimento é o principal. Mais importante do que a igreja ajudar o próximo com seus movimentos sociais, mais importante que isso é o batismo com o Espírito Santo, é o novo nascimento. E para isso Deus nos enviou esta mensagem de restauração, para nos dar condições de sermos batizados com o Espírito Santo. Como que uma igreja vai ser batizada com o Espírito Santo crendo em Santíssima Trindade? Como que uma igreja vai ser batizada com o Espírito Santo consagrando mulheres ao ministério? Como que a igreja vai ser batizada com o Espírito Santo, sendo ela uma filial de uma denominação, de uma organização religiosa? Isso é impossível, amigos. Mas, uma vez que temos sido restaurados à palavra, temos sido trazidos de volta à fé original dos pais apóstolos e profetas, agora temos condições, estamos aptos para o Pentecostes, para o derramar do Espírito Santo, para nascer de novo. Fica aqui as minhas palavras. Eu espero que você tenha sido ajudado. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração. Que Deus tenha te ajudado e te abençoado e fortalecido você. Estamos vivendo em dias difíceis, dias de muitas lutas, de muitas tribulações, mas, como Paulo declaramos, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tendo Jesus no barco conosco, amados,
sempre chegaremos no outro lado do rio, sempre atravessaremos o mar. Por mais tempestuoso que seja a travessia, por mais difícil que seja a travessia, nós chegaremos, porque Jesus está conosco, Jesus está no barco, então nenhum mal nos poderá acontecer, não é? Sairemos e chegaremos vitoriosos. Deixa eu orar por você, feche os seus olhos, desejo orar para Deus abrir o seu coração, o seu entendimento, e mais do que isso, curar você de suas enfermidades e dar a você o batismo com o Espírito Santo, o selo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de falar a estas pessoas e falar a elas daquilo que me é tão caro, o Evangelho. Senhor, eu tenho deixado tudo para te seguir, para estar, meu Deus, diante do Senhor e levando às pessoas o Evangelho da salvação. Não um evangelho comercial, barato, aquele que muitos estão anunciando, que faz do evangelho algo tão fútil, tão sem valor, nada disso. Senhor, eu entendo a seriedade do evangelho, por isso eu tenho falado a esses meus irmãos e amigos e chamado eles a uma verdadeira e real conversão em Ti, Jesus. Não estou em busca de encher igreja, não estou em busca, Senhor Deus, de grandes movimentos no qual meu nome vai se destacar e aparecer. Não quero isso, Senhor. Quero estar em simplicidade e sempre dando honra, dando glória ao Teu santo nome. Sempre deixando que o nome do Senhor apareça. Ó Deus, como João Batista eu falo, que eu desapareça, que eu diminua e que o Senhor cresça. Esse é o meu desejo, Senhor. Estou nas Tuas mãos e assim creio que cada irmão que me acompanha nessa transmissão está concordando com esta oração e dizendo: Senhor, eu também estou em Tuas mãos, faz de mim como Tu queres, leva-me, traze-me, faz aquilo que o Senhor desejar. Esta é a nossa oração, Senhor. Também oro para a cura daqueles que estão enfermos. Senhor, eu creio no Evangelho completo, o Evangelho que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Senhor, dá saúde para os meus irmãos, dá saúde, Senhor, repreenda a enfermidade e a doença dos corpos. Deus, levanta o moribundo que está sobre o leito. Ó Deus, dê vida, Tu és um Deus de vida. Senhor, dê vida para este homem, dê vida para esta mulher. Que toda enfermidade, toda doença saia em nome de Jesus Cristo. E que você receba saúde, que você receba plena alegria e felicidade. Jesus quer te ver feliz, Jesus quer te ver muito feliz e alegre. Jesus não nos quer ver tristes e angustiados. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve. É leve. Ele quer tomar esse fardo pesado e quer dar a você um fardo leve. Obrigado, Senhor. Permita-nos termos outras mensagens e outros momentos como este. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos e amados, estamos chegando ao final. Quero mais uma vez agradecer a você pela sua participação e dizer que o Tabernáculo Metropolitano está aqui na cidade de Vendinha, em torno do Distrito Federal. Estamos aqui de braços abertos, sempre para recebê-lo. Nosso ministério está pautado em 3 alicerces. O primeiro, o da soberania da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é a nossa única e exclusiva
regra de fé e de prática. Não aceitamos interpretações, fugimos de alusões, de entendimentos difusos. Nós cremos única e exclusivamente naquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso nós condenamos a doutrina da Santíssima Trindade, porque não encontramos isto na Bíblia. Nem este nome está escrito na palavra de Deus. Então, não pode ser algo que veio de Deus, porque se não está na Bíblia, então não veio de Deus. Em segundo lugar, nós estamos pautados na ética cristã. Nós respeitamos, buscamos fazer tudo de uma maneira ética, de uma maneira que agrade a palavra de Deus. E em terceiro lugar, anunciamos o Evangelho completo, o Evangelho da salvação, da cura divina e do batismo com o Espírito Santo. Este é o Evangelho completo. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus esteja com você e com sua família. Fica aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigado, em nome de Jesus.